Então nesse vídeo a gente vai comentar sobre 3 ações baratas que estamos comprando em junho, que a gente já vinha comprando desde o fim de maio, e que estão muito baratas de acordo com a nossa estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que a gente segue aqui no Clube do Valor. E aí, o Filipão, vamos te revelar quais são essas ações, mais importante do que isso, por que estamos comprando elas, e também você vai ver como você pode fazer para ter acesso a uma lista com 10 ações baratas nesse mês de forma totalmente gratuita e aprender a investir com a estratégia que a gente investe de forma bem explicativa. Eu daria atenção especial para a última ação dessa lista, que é uma das mais bem posicionadas no nosso ranking das ações mais baratas da Bolsa. Mas antes de mais nada, Filipão, conta aí qual é a primeira ação. Beleza, vamos para a ação número 1, que é a Valid, de código VLID3. Essa aqui é uma companhia de segurança digital e física que atua nos setores de meios de pagamento, de telecomunicações, sistema de identificação e até de marketing digital. Hoje ela está situada em 16 países entre América e Europa, África e Ásia. Mas começou aqui no Brasil, lá em 1957. Se a gente for olhar para a performance, nos últimos 12 meses as ações da Valid valorizaram 34%, por mais que nos últimos meses ela venha com uma queda mais recorrente. Agora, se você olha para os últimos 5 anos, a alta foi de 39%. E você vê que a maior parte desse tempo ela passou de lado, entrando num bom momento, basicamente de um ano para cá. E esse bom momento está muito atrelado aos resultados recentes que a Valid divulgou. Afinal de contas, a gente está falando de um lucro que mais que dobrou, e a empresa terminou o primeiro TRI de 2024 com caixa líquido. Mais especificamente, o que a gente vê é uma variação de 148% nesse lucro no começo de 2024. E o grande impacto nesse lucro veio de uma venda que a Valid fez de uma outra empresa chamada Cubic, uma empresa que atua na área de IoC, Internet das Coisas. Foi justamente por causa dessa venda que, pela primeira vez desde o IPO da Valid na Bolsa, ela tem mais caixa do que dívida nesse momento. Você consegue ver isso por essa imagem ali destacada. Agora, é claro que eu não estou citando as ações da Valid aqui porque ela teve uma boa venda de um outro negócio, um lucro completamente não recorrente e está com bons resultados. É claro que bons resultados impulsionam o ranking de uma empresa que gera caixa e fica mais barata, mas não é assim que a gente toma decisões aqui no Clube do Valor. Para isso, a gente pode usar a planilha inteligente de seleção de ações aqui do Clube do Valor para digitar o código da Valid e olhar para as principais métricas dela. Está com cotação atual de pouco mais de R$17, PVPA muito próximo de 1 e um PL ali em quase 7. Todas essas 3 aqui, contando com o EV/EBIT, são métricas de valuation, para a gente ver se o preço dessa ação está descontado ou não. Mas o que importa de verdade para a gente é o EV/EBIT, porque é através dele que a gente chega no nosso famoso Earning Yield, que para a Valid nesse momento é de mais de 22%, colocando ela como a 4ª empresa mais barata de todas da Bolsa. Filipão explicou um pouco por que a gente está comprando essa ação e por que ela está bem posicionada no nosso ranking. E aqui ele devolveu a bola para levantar a nossa principal bandeira aqui, que é a bandeira da tranquilidade financeira. O Clube do Valor só existe porque a gente quer proporcionar tranquilidade financeira a mais pessoas. E tranquilidade financeira não é necessariamente você conseguir viver de renda lá na frente, mas é você não ver os seus investimentos como um fator de estresse na sua vida. E eu percebo que muitos investidores transformam o ato de investir num ato estressante, porque eles não têm muito tempo, não têm muito conhecimento, e eles acabam selecionando ações seguindo alguma dica sem contexto, ou seguindo a intuição, muitas vezes concentrando a carteira em poucas ações, vendendo aquelas que subiram um pouco e mantendo aquelas que caíram. Eu sei bem disso porque eu já fui exatamente assim antes de começar a trabalhar no mercado financeiro. E o que resolve todos esses problemas é você ter uma estratégia clara de investimentos. Ramiro, precisa ser a tua? É claro que não. A gente fala aqui das nossas estratégias porque eu só ensino aquilo que eu pratico, mas eu respeito várias outras estratégias. O que eu gostaria é que todo investidor tivesse uma estratégia que tivesse critérios claros para dizer quais ações comprar, para dizer quando comprar uma ação e para dizer quando vender uma ação. Um atalho para isso pode ser você contar com um profissional para te ajudar. Quem é cliente aqui dos serviços de Wealth do Clube do Valor conta com um profissional nível 24 horas por dia para ajudar a tomar boas decisões de investimento dentro de um plano amplo para a liberdade financeira. É claro que eu acredito que todo investidor pode ter sucesso com ou sem apoio profissional, mas eu sei que tem muita gente que nos acompanha aqui que sente que não tem tempo ou conhecimento necessário para colocar o seu dinheiro em ações. E fica na dúvida se faz sentido ou não ter um profissional, e é justamente para responder essa dúvida que quem está assistindo esse vídeo aqui vai ter a possibilidade de ter uma reunião com um especialista aqui do Clube do Valor que vai analisar a tua carteira, vai olhar como você está investindo, vai te mostrar o que daria para melhorar e te explicar como é que a gente faz aqui no Clube do Valor. Isso de forma totalmente gratuita. Se você quiser ter acesso a essa reunião ou concorrer a uma vaga nessa reunião, eu digo concorrer porque a gente tem aqui uma audiência muito grande e poucos especialistas, basta você preencher um rápido formulário que eu vou deixar no primeiro link aqui na descrição e nesse link aqui, beleza? É totalmente gratuito e, para ser muito transparente, é gratuito porque é como se fosse uma versão freemium do nosso serviço. Sabe quando você vai usar um aplicativo online, tipo um Notion da vida, eles liberam acesso a várias features de forma gratuita, mas se você quiser outras, tem que pagar? Mais ou menos isso. Então você vai ter
essa reunião para pegar uma segunda opinião sobre a tua carteira e ver se você consegue melhorar a forma que você investe, beleza? Então, se você tem 500 mil reais ou mais, 2 milhões ou mais, primeiro link aqui na descrição para preencher o formulário. Enquanto isso, Filipão, conta aí sobre a segunda ação que a gente está comprando. Dito isso, vamos para a segunda empresa do vídeo, que é uma empresa muito barata e que valorizou 23% de um ano para cá. E se a gente olha para os 5 anos atrás, ela na verdade está com uma queda de 1%. Ela está no mesmo patamar. Isso já considerando dividendos. Que afinal de contas, se a gente não considerasse dividendos, nos últimos 5 anos a gente estaria falando de uma queda de 40%. E a recuperação recente da cotação dessa empresa acontece justamente por causa de bons resultados em 2024. A gente vê um lucro subindo 8% aqui no começo desse ano, sem falar no caixa disponível de mais de 1,7 bilhão que ela tem nesse momento. E é justamente isso que tem permitido com que a dívida da empresa venha sendo reduzida nos últimos meses. E como essa empresa em questão ela é ligada ao setor de mineração, ela acaba sofrendo ou se beneficiando da variação do preço do minério de ferro. Como esse ativo vem caindo demais no ano de 2024, só agora ele deu uma leve recuperada, acaba que a empresa sofre junto também. Agora, por que ela tá barata? Vamos de novo aqui na planilha. Planilha essa, inclusive, que você pode baixar no segundo link daqui da descrição do vídeo para você fazer suas próprias análises e comparações entre ativos. Tudo 100% gratuito e atualizado pelo nosso time de gestão. O que a gente vê é um EV/EBIT dessa empresa aqui muito similar ao da Valid, mesmo que o PVPA esteja acima junto com o seu PL. E também com dividend yield de quase 13% nos últimos 12 meses. E é por isso que ela fica com um earning yield de mais de 23%. Ela é a terceira empresa mais barata da bolsa. E eu tô falando da CSN Mineração, código CMIN3. E aí, beleza, a gente falou de duas empresas, mas antes de falar da terceira, preciso te alertar duas coisas que não dá para deixar de falar aqui. Primeiro, nada aqui é uma recomendação. A lista de ativos desse vídeo representa ações que estão dentro de uma estratégia já bem montada para mostrar os ativos mais baratos da bolsa. E não são só 3 ativos, são 20 ativos nessa carteira. E o segundo ponto, mesmo para quem segue uma estratégia de ações com 20 ativos diferentes na sua carteira, você precisa lembrar que isso aqui é sempre para o longo prazo. Ou seja, se você tem uma projeção de precisar do seu dinheiro daqui a 1, 2, 3, 4 anos, cara, sinceramente, esse vídeo não é para você. Eu imagino que a maioria de vocês esteja com isso alinhado, só que o óbvio precisa ser dito muitas vezes. E aí pode ficar a pergunta agora. Felipe, mas por que 20 ativos? Não é muitas ações não na carteira? Afinal de contas, foi isso que a gente já viu de pergunta aqui nos comentários do YouTube. Só que esse número 20, ele não saiu da cabeça da gente. Tudo começou na leitura do livro A Fórmula Mágica para Bater o Mercado de Ações, de um cara chamado Joel Greenblatt, onde ele desenhou uma coisa que até hoje a gente usa como revolucionário. Ele testou a quantidade de ações suficientes para reduzir ao máximo o risco de uma carteira. Mais especificamente, o risco não sistemático, aquele que está atrelado a um ativo ou outro específico e não ao mercado como um todo. E quando a gente vive uma crise como o Covid, subprime em 2008, e a gente está no mercado de ações, o que a gente vê naturalmente é todas as ações caindo juntas. Agora, existem momentos que a gente não está em crise e que ainda assim alguns ativos caem muito. Para evitar esse risco não sistemático de alguns ativos caírem e machucar você no seu patrimônio, o que o Joel Greenblatt descobriu foi: 2 ativos reduzem 46% do risco não sistemático, 4 ativos reduzem 72%. 8 reduzem em 81, 16, 93, 32, 96. Ou seja, para diversificar bem, mas não pulverizar a tua carteira, você precisa de algo ali entre 16, 20, 25 ativos. E aí aqui no Clube do Valor a gente deu um passo a mais. A gente resolveu testar como é que os 20 ativos mais baratos da bolsa performaram em relação aos mais caros nos últimos 25 anos. E o que a gente vê é uma rentabilidade de 5 vezes mais quando a gente compara os ativos mais baratos, que subiram muito mais, com o Ibovespa ou os ativos mais caros, que subiram muito menos. Então, se você também tem um apetite a risco um pouco mais alto, volatilidades maiores, de ativos que têm uma projeção de valorizar muito maior, você precisa conhecer a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Está toda escrita nesse e-book que a gente está disponibilizando gratuitamente para você, junto com 10 ações que estão dentro das mais baratas da bolsa nesse momento. Você pode baixar gratuitamente clicando nesse link aqui em cima ou no terceiro da descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a terceira e última ação do vídeo. Essa que valorizaram 55% nos últimos 12 meses e que em 5 anos foram 430%, mesmo com muita volatilidade. Você vê que ela sobe muito às vezes, cai muito às vezes também. Boa parte da boa valorização dessa empresa vem do aumento do lucro. Foram 655% de alta quando comparado a 2023. Na mesma linha, o endividamento da empresa vem ganhando foco e vem sendo reduzido, já que ela está conseguindo gerar mais caixa. E essa aqui é uma empresa que vai fornecer urnas eletrônicas para o Tribunal Superior Eleitoral no Brasil. E aí, se a gente compara ela aqui com as outras duas, a gente vê uma cotação de pouco mais de R$9 na bolsa nesse momento, um EV/EBITDA de 4,47, um preço por valor patrimonial abaixo de 1 e um PL abaixo de 6. Tudo isso com um dividend yield abaixo de 5 também. E é por isso que ela é a ação mais barata da bolsa nesse momento, com um earning yield de quase 25%.
Tô te falando aqui da empresa Positivo, de código POSI3. Bom, então essas foram 3 ações muito baratas que estamos comprando aqui no Clube do Valor, na estratégia das ações mais baratas para os nossos clientes de Wealth. Agora me diz, você tem alguma delas em carteira? Comenta aqui. E falando em carteira, se você quiser concorrer a uma análise gratuita da sua carteira, aperta aqui nesse link, preenche rápido o formulário. E se você quiser seguir no YouTube, aqui eu vou deixar um vídeo bem complementar a esse para você seguir assistindo. Um grande abraço e até mais.